catch 'em all. Olá pessoal, estamos juntos em mais um vídeo do nosso canal Tutoriais SA. Eu sou Sandro Almeida e quero compartilhar com vocês um pouco de conhecimento que com certeza ajudará na vida profissional de vocês. Mas antes, não esqueça de curtir o nosso vídeo para dar aquela força pra gente, beleza? Vamos ao tutorial. No vídeo passado sobre juros simples, eu falei sobre juros e sobre os dois tipos de cálculo, duas fórmulas de calcular: juros simples e juros compostos. Vamos dar uma relembrada rapidamente para nós não perdermos o fio da meada. Vamos lá. Juros é a remuneração cobrada pelo empréstimo de dinheiro. Eu falei que a remuneração é aquilo que você paga ou você recebe, certo? Pelo empréstimo de dinheiro ou outro item, expresso como um percentual sobre o valor emprestado, que é a taxa de juro, que pode ser calculado de duas formas: juros simples ou juros compostos. Para quem não perdeu, vai lá no nosso canal, veja o vídeo de juros simples para você ver como que nós fazemos aquele tipo de cálculo. Só que hoje nós vamos tratar de um tipo de juros que é muito mais comum no nosso dia, que são os juros compostos. Vamos lá. Os juros compostos são aplicados ao montante. Vamos entender o que é montante, gente. Vamos lembrar, o montante nada mais é do que a soma do capital mais os juros encontrados sobre aquele capital. Somou os dois, você tem o montante de cada período, e são muito utilizados por quem, olha aqui, pelo sistema financeiro, certo? No mundo inteiro utiliza-se os juros compostos. Por quê? Pois ele oferece uma rentabilidade maior, certo? A taxa de juros é sempre aplicada ao somatório do capital no final de cada mês. Ou seja, você pegou um dinheirinho, botou uma aplicação financeira, aquilo rendeu no mês. Vamos supor que você depositou 1.000 e rendeu 10%, você tem 1.100. Para o outro mês é 10% sobre 1.100. O resultado do outro mês, vamos supor que seja sobre 3 meses, você tem mais 10% sobre aquele montante dali. Beleza? Vamos lá. Eu trouxe umas situações aqui para nós entendermos essa parte de juros compostos, tá? Eu vou começar sobre o assunto é extenso e nós vamos com bastante calma para nós não perdermos mais uma vez o fio da meada. Vamos lá. Montante. Vamos ver aqui, clicando na aba de montante para nós entendermos. Olha só que situação. Pedi R$100 emprestados para minha irmã pelo prazo de 3 meses. Nós já temos o capital, temos o prazo, com uma taxa de 10% ao mês no regime de juros compostos. Caramba, a irmã vai emprestar o dinheiro a juros compostos. Olha que situação. Qual o montante deverá ser devolvido ao final do período? Vamos analisar a fórmula aqui. Cálculo do montante em juros compostos. Fórmula: M de montante é igual ao capital, C de capital, vezes. Aí nós temos uma operação matemática aqui. 1 mais I. Esse I, vamos lembrar, é a nossa taxa. Então 1 mais I. E aqui vem o nosso amigo, o tempo. Só que essa operação matemática está elevada ao tempo. Nossa, um expoente? É isso aí. Então vamos lá. Vamos fazer a nossa conta aqui. O capital é de R$100 que pediu emprestado para a irmã. Eu já deixei aqui no formato de moeda porque ele é capital. Há uma taxa de 10% ao mês. 10% ao mês nada mais é do que 10 divididos por 100. O resultado disso é 0,1. Perfeito? Vamos conferir? Vamos lá, use a calculadora. 10 divididos por 100 é igual a 0,1.
Perfeito. O tempo é de 3 meses. Como é que nós vamos calcular esse montante? Vamos lá. Para iniciar a nossa fórmula, sempre o sinal de igual. Toda fórmula no Excel precisa do sinal de igual. Vamos clicar sobre o capital, certo? Vezes. Ele vai multiplicar. Vai haver aqui uma operação matemática. Vou abrir o parênteses. 1 mais a taxa. Olha aqui a minha taxa. 0,1. Vou fechar o meu parênteses. Caramba, mas como eu vou elevar isso ao tempo? Eu vou usar o nosso acento circunflexo, que no Excel diz que você está elevando esses itens a um determinado valor. No nosso caso, vai ser elevado a 3 na nossa célula C12, que é o tempo da aplicação desse valor, desse empréstimo que foi feito para essa irmã. Então vamos ver o resultado. Olha ali o nosso resultado: R$ 133,10 terão que ser devolvidos para a irmã no final de 3 meses, pois no início ele pediu R$ 100 emprestado a uma taxa de 10% ao mês. Perfeito, gente. Aqui na nossa barra de fórmulas está aqui a fórmula utilizada para o cálculo. Muito fácil de nós utilizarmos, de nós fazermos esse cálculo de juros compostos. Eu posso utilizar isso, Sandro, por exemplo, para calcular quanto é que eu vou receber no final de um ano na minha caderneta de poupança? Pode. Você pode fazer isso. Você pode saber quanto, por exemplo, você vai ter que pagar no final, no financiamento do seu imóvel? Também pode. Você pode fazer isso e você vai encontrar o valor que você vai pagar lá no final. Beleza? Então vamos continuar. Só que agora nós vamos tratar dos outros elementos dessa fórmula, desse cálculo aqui, certo? Vamos tratar do elemento capital. Vamos lá? Olha aqui. Paguei R$ 133,10 para minha irmã. Olha que situação. A minha irmã, ou melhor, a irmã dessa situação, porque eu não tenho irmã, teve que pagar esse valor para ela no final de 3 meses, com uma taxa de 10% ao mês, no regime de juros compostos. Qual foi o valor que pedi emprestado? Como é que vamos fazer esse cálculo? Vamos dar uma olhada para cá? Vamos lá. Ela quer saber qual foi o capital utilizado. Nossa operação quer saber quanto foi que eu peguei nessa brincadeira. Então aqui eu tenho C de capital igual ao meu montante, o M, dividido pela nossa operação matemática aqui, 1 mais I elevado a T. Então vamos lá. O montante R$ 133,10 a uma taxa de 10%, vou colocar aqui o 0,1, no tempo de 3 meses. Então vamos lá, vamos fazer a nossa conta. Sinal de igual no início da fórmula. Vamos lá, eu vou clicar no meu montante, certo? Vou usar o símbolo de divisão. Como tem uma operação matemática, eu vou abrir o parênteses. Perfeito? 1 mais. Vou clicar aqui onde está a minha taxa. Fechei o meu parênteses. Vamos lá no nosso acento circunflexo, porque o símbolo de estou elevando esse resultado a um expoente. E clico onde está determinado o tempo. E aqui aperto Enter. Olha ali os R$100 que foi pedido emprestado. Vamos voltar na situação anterior. Olha aqui, pedi R$100 emprestados para minha irmã. Eu estou usando a mesma situação em cenários diferentes para nós não perdermos tempo. Então está aqui. O valor de R$100 de capital foi encontrado e nós utilizamos essa fórmula aqui que está discriminada na nossa barra de fórmulas. Muito simples, muito fácil para você fazer a sua conta.
Perfeito? Agora nós vamos ver um outro item, tá, do nosso contexto, que é a taxa de juros. Vamos clicar aqui na aba taxa e olha a situação. Quanto foi, olha lá, quanto foi a taxa de juros que Carlos pagou sobre o capital? Ó, Carlos pagou sobre o capital de R$100 quando devolveu o montante de R$ 133,10 à sua irmã depois de 3 meses no período de juros compostos. Aí nós temos uma fórmula aqui que não fica muito claro. Ué, mas elas são derivadas das outras? Claro. Você tem a fórmula de taxa do I é igual a raiz de T. Lembra? Vamos dar uma olhada aqui no montante. Olha o nosso T aqui. Perfeito? Aqui ele é um expoente. Quando ele passa para o outro lado, ele se torna uma raiz. Então aqui eu tenho a raiz de T, que é o resultado da divisão do montante pelo capital, o final dessa operação menos 1. Certo? Vamos lá. O capital de R$100 de juros. De juros não, de montante. Opa, deixa eu consertar isso aqui. Montante de R$ 133,10 pelo tempo de 3 meses. E aí, como é que vamos calcular isso daí? Então nós vamos usar uma série de parênteses para isso. Primeiro, sinal de igual. Vamos abrir um parênteses, certo? Só que eu vou precisar de mais um parênteses, de repente temos que colocar mais um. Mas vamos ver primeiro. Eu vou pegar o montante, certo? E vou dividir pelo capital, certo? Para eu fazer um cálculo de raiz quadrada no Excel, a coisa é um pouquinho diferente. Na sintaxe eu vou aplicar o meu símbolo do meu acento circunflexo. Ué, mas isso não é para levar um número a um expoente? Sim, mas na sintaxe para raiz quadrada, raiz cúbica, raiz enésima, nós vamos fazer diferente. Vamos abrir o novo parênteses, 1 dividido, no nosso caso aqui, pelo tempo. É uma sintaxe um pouco mais trabalhosa, mas vamos em frente. Eu vou fechar o meu parênteses, correto? Fechei o primeiro parênteses, esse daqui que está, esse parênteses que está associado a esse parênteses aqui, esse parênteses aqui que está associado a esse parênteses aqui, opa, isso, e temos esse parênteses aqui que está em aberto. Eu vou destacando para que vocês possam ver. Esse parênteses final que está aberto, eu vou fechá-lo. Então a operação que acontece da raiz do tempo, ela está em tese fechada na nossa sintaxe. E aqui eu diminuo 1. Vamos ver qual é o resultado. 10%. Olha lá. Vamos voltar aqui no montante. A taxa de 10% que foi cobrado desse empréstimo de R$100 que a irmã emprestou para o irmão. Beleza, pessoal? Está aqui a nossa fórmula, aqui na nossa barra de fórmulas. É uma fórmula um pouco mais trabalhosa para a gente poder desenvolver, mas não é difícil, não é impossível, e aí você assimile bem para que saiba calcular isso daí, certo? Agora nós vamos para o último item, que é o tempo. Opa, deixei aqui para vocês.
Calma, vamos voltar para lá. Vamos aqui. Por quanto tempo Carlos aplicou? Olha só, Carlos aplicou o capital de R$100 emprestados de sua irmã. Ele aplicou? Não, ele deu o jeito dele. Vai pagar a irmã dele, obtendo o montante de R$133,10, a taxa de 10% de juros compostos. Beleza, vamos ver isso daqui. A fórmula seria assim: 1 mais I elevado ao tempo igual a divisão do montante pelo capital. Ih! Sandra, agora complicou. Como é que a gente vai fazer isso daí? É muito simples. Nós vamos usar uma fórmula disponível no Excel que é utilizada para você trazer o tempo de aplicação de alguns itens, que é a chamada NPER. Vamos começar o sinal de igual, NPER, certo? Abrimos o parênteses. Primeira coisa que ele pede é a taxa, certo? Ponto e vírgula 2 vezes. Depois ele quer o capital. Eu vou colocar um sinal aqui e clico no capital, porque ele vai saber que ele faz parte dessa operação. Notem que o capital aqui ele vai ser divisor, tá? Ponto e vírgula novamente. Opa, porque não foi? Vamos lá, ponto e vírgula novamente. E aí eu clico no nosso montante, que vai ser o outro item do nosso cálculo. Aqui, aperto Enter e olha o tempo em que esse capital ficou na mão daquele irmão e ele teve que devolver o montante de R$133,10. O tempo foi de 3 meses. Beleza, pessoal? É uma fórmula um pouco mais complexa, tá? Se nós fôssemos calcular isso normalmente sem utilizar o Excel, nós estaríamos falando de logaritmos, mas não faz parte do nosso conteúdo de hoje. Vamos falar isso numa outra oportunidade. Beleza, pessoal? Então aqui nós encontramos o montante, certo? De juros compostos. Você, por exemplo, pegou uma aplicação, um dinheiro, colocou na sua aplicação, já pode saber o quanto você vai receber ao final dela. Encontramos o capital baseado na nossa fórmula de quanto foi utilizado para se chegar a um montante com taxa e tempo. Achamos a taxa referente àquilo que foi aplicado e também o tempo em que o dinheiro ficou na disposição de investidores, de bancos, para dar o seu devido rendimento. Perfeito, pessoal? Nós encerramos mais um vídeo para vocês, tá? Espero que ele contribua de verdade para a vida profissional de cada um. Mas eu peço a vocês, não deixem de dar o seu like, não deixem de curtir o nosso vídeo, inscreva-se no canal, tá? Nos dê aquela força para que nós possamos produzir mais vídeos de tutoriais para vocês. Vão ter tutoriais de outros itens, de outras matérias, com o único intuito é de contribuir para o seu crescimento profissional. Falou, pessoal, um forte abraço e fui!